Olá, você que está conosco no mais uma edição aqui do nosso Conexão 47 aqui nessa grande plataforma de mídia, que é o canal 47 SC. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e, lógico, pela audiência. E a você também que está conosco na 105.9 da nossa Rádio Conceição. Você que está no carro, você que está em casa, muito obrigado por estar aqui conosco também, acompanhando toda a programação. Você pode também estar aqui no aplicativo aqui do Conexão 47. É só procurar lá nas plataformas, tanto do Android quanto da Apple, Conexão 47 SC. Digita lá, procura, vai aparecer. Aliás, se você está aqui conosco no YouTube, muito obrigado por estar conosco. Compartilha aqui toda a programação, deixa aí seu gostei, diz que é o like, é gostei disso aí. Claro, compartilhe e avise para os seus amigos também. No YouTube, no Facebook, no Instagram, em qualquer plataforma, no Twitter também você encontra Conexão 47. O nosso, hoje, quem pilota a nave é o Ângelo, tá ali, já está pilotando a nave ali, hoje está abastecido, né, Ângelo? Abasteceu já o copo, tá ali direitinho e tal. E, claro, o Ângelo vai colocar depois aqui os contatos aqui conosco, se você quiser sugestão de pauta aqui, entrar em contato conosco, o Ângelo vai colocar, tá na tela agora, é isso? E comigo é @Denísio Baixo. Olha, meu querido, hoje a nossa pauta interessa há um bom tempo aqui a Itajaí, ao Estado e ao Brasil, porque sempre se fala, aliás, as pessoas só fazem cortes, né? Às vezes não se aprofundam no tema do dia a dia. E você sabe que a nossa região aqui vive do comércio exterior, a atividade portuária e outras atividades, e é importante sempre debater isso, porque é a nossa grande precursora da nossa economia. Para falar sobre isso e muito mais, está aqui a nossa grande diretoria do Sinditrade, Sindicato das Empresas de Comércio Exterior de Santa Catarina. Aqui o nosso querido Rogério Marinho, que é o presidente. Obrigado, Rogério. Saúde e paz. E o diretor executivo, Jorge Rosa. Tudo bem, Jorge? Como é que tu tá, cara? Muito bem. Você... O shampoo, está usando o que é? Shampoo branco do cabelo, Jorge? Tá caindo neve, né? Tá caindo neve. E o Rogério Marinha, grande irmão do nosso querido amigo Moleza, Sandro Marinho. Fomos contemporâneos lá na Faculdade de Comércio Exterior. Aliás, eu e o Moleza, nós somos da segunda turma, né? Moleza, claro, sempre teve para frente, sempre foi estudioso para frente e tal. Eu não tive isso e tal. E aí, Rogério, tudo certo? Como é que tá? Atividade de comércio exterior em Santa Catarina ainda é a nossa grande mola propulsora, Rogério? Santa Catarina tem uma vocação. Santa Catarina tem uma vocação para comércio exterior. Né? Mas tu veio de São Paulo para cá, né? Tu estava em São Paulo, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, cresci em Santa Catarina, comecei a trabalhar aqui em Florianópolis. Eu trabalhei quase 20 anos em multinacional antes de abrir empresa de comércio exterior. E comecei a trabalhar em Florianópolis, me transferindo para Curitiba, de Curitiba para o Espírito Santo, para Vitória. De Vitória eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro voltei para Florianópolis, aí em outra empresa, fiquei uns anos em Florianópolis, voltei para o Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo, meus filhos nasceram em São Paulo, e de lá, depois de trabalhar uns 15 anos com vendas, e sempre na área de vendas de empresas grandes, e eu trabalhei 3 anos no UOL, no provedor de internet, não na área nem de conteúdo e nem de tecnologia, eu trabalhava na área comercial, vendendo ainda, vendi muita assinatura. E depois de uns 3 anos, meus filhos começaram a crescer. E São Paulo é uma cidade muito boa para quem nasceu lá, para quem tem família, para quem tem raízes lá. Para quem é de fora, é uma cidade complicada. E toda a nossa família é do Sul, então a gente resolveu conseguir fazer um acordo no UOL e voltei para cá, abri a empresa de comércio exterior aqui em 2006. 2006. E logo que a gente abriu a empresa, a gente sentiu... Eu procurei uma entidade de classe, porque a empresa de comércio exterior lida muito com o governo e tem uma interface muito grande com a Receita Federal, questão tributária muito importante, tanto no nível federal quanto estadual. Né? Santa Catarina cresceu no comércio exterior com base num benefício estadual, né? Então, eu procurei uma entidade de classe para conversar com o governo, porque é sempre melhor conversar com o governo como entidade, não como coletivo, CPF. né? Conversa com coletivo, né? Então, assim, eu procurei essa entidade, não existia. Então, assim, devo um agradecimento eterno a 2 figuras aqui de Itajaí, uma já falecida, infelizmente, o senhor Ademar Avi.
da Supercorda. Avi, meu querido amigo, meu querido irmão. E sem a força do Ademar Avi, que à época era presidente da Intersindical aqui em Itajaí. Patronal, exato. Isso, ele era da corda, né? Supercorda. Pois é, vamos ter exatamente o Ademar Avi. Família, o filho e o irmão dele. Se a família estiver assistindo a gente aí, um grande amigo meu, um grande irmão, um grande parceiro, o cara ele era espirituoso, um cara preparado, tinha uma egrégora muito importante. Cara. E assim, ele nos deu um grande apoio com a Intersindical. A sindical hospedou o Sinditrade. Aliás, aninhou o Sinditrade, porque nos primeiros 2 anos nem contribuí com nada, a gente não contribuía. Eles nos receberam lá, nos deram muito apoio. O Lully também na parte jurídica. Luiz Tarcísio de Oliveira. Isso, o famoso Lully. Botafoguense, hein? Botafoguense, sabia disso? Botafoguense. Então, o Ademar, o cara que me ensinou uma coisa importantíssima para todos os brasileiros, que ele não cansava de falar, né? A Supercorda, a família dele, a empresa dele continua com o Sandro, com o filho dele, com o Siges, o irmão, né? O Ademar, infelizmente, morreu não de Covid, mas por causa do Covid. Foi na Covid que ele faleceu, né? Ele estava esperando um transplante, ele precisava de um transplante de fígado, e todos os procedimentos eletivos foram suspensos na época. Ele estava em primeiro lugar na fila e morreu em casa esperando o transplante. E assim, mas uma grande figura, uma figura muito importante na comunidade. Tu falou do Ademar Avi, outro quem é? Só para completar, o Ademar Avi é assim, o cara que me ensinou uma coisa que é muito importante para todos os brasileiros, né? Ele tinha uma máxima que ele dizia assim: empresário não paga imposto. Empresário recolhe imposto. Quem paga imposto é o contribuinte. E isso tem a ver com o nosso tema de hoje. Legal. Né? Isso é bom. Somos todos nós que pagamos imposto. Embora a empresa recolha, o consumidor é que paga. 34, você deve saber mais do que eu, né? 34, 37% do preço do arroz é imposto, né? Tudo que a gente... Agora, para não perder, a primeira pessoa foi de Maria, a segunda aqui. A segunda pessoa, seu Raciel Gonçalves. Pois cara, eu gostava dele. Gostava. Aí foi embora, né? Ele está morando na Califórnia. Califórnia. Eu tenho um pouco de contato com ele ainda. Que legal. Raciel é meu amigo. Também... Como é que é o nome da empresa dele? Era Supartner. Era Supartner. Era Rocha? Rocha, depois Supartner. Supartner. Não, isso. E assim, o Raciel foi outra figura fundamental, nos ajudou muito. Temos várias... Para formar o sindicato... O Raciel era um cara, desculpa de cortando, assim, era um cara que ele fazia... Vou começar com o Raciel. Ele gostava de fazer o debate sobre ideias. Sim. Não gostava... Não, como é que a gente vai fazer? Vamos tocar para frente e tal. Ele debatia ideias. Isso era legal. E debatia ideias, claro, era do ramo, mas ele se inseria em todo o contexto, né? Então, um abraço para o Raciel. Deve estar na Califórnia. Vamos mandar o link para ele, viu, Ângelo? E vamos para ele te assistir aí. Que legal. Assim, eu tenho contato com ele via LinkedIn, a gente conversa de vez em quando, entendeu? E assim, tem meio que uma coisa em comum ainda, que minha família mora nos Estados Unidos. Eu fico indo e voltando porque meu negócio é aqui, né? Então, a gente tem mais alguns assuntos aí em função disso. Mas, de qualquer jeito, assim, essas duas figuras foram fundamentais na fundação do Sinditrade. Mas quem fez tu vir para cá foi teu irmão, né? Vamos falar sério. Né? Assim... Sandro, gente boa. Na época que eu fundei a Tec, que é a minha empresa, o Sandro... O som dele tá bom aí ou... pronto. Então, aí ficou melhor. Melhor agora? Então, tá no avião, é isso aí, tá isso aí. Então, assim, na época que eu fundei, o Sandro trabalhava numa outra empresa, que ele era sócio. Aí, depois de 1 ano ou 2, a coisa não deu muito certo lá, daí ele veio trabalhar comigo na Tec. Né? Então, a gente está aí há 16 anos nesse caminho. Ô Jorge, nós estudamos juntos também, né, Jorge? Nós somos... Não. Mas nós somos do século passado, né? Aqui, né? Eu já estou com 5.0. Estás acabado, hein, cara? O tempo não foi bom para ti, hein? 5.0? Mas importador, cara. Trabalha com comércio exterior, fica velho e aí, rapidinho. Mas tu sempre tivesse nesse ramo, né, Jorge? Não, eu comecei a minha carreira, na verdade, na construção civil como desenhista, né, projetista. Entendi. Aí eu comecei a trabalhar com agenciamento marítimo, operação portuária, fui para a área de certificação, tudo na área de comércio exterior, né? E aí acabei no setor de importação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vou falar o nome de uma professora querida, que ela foi uma das diretoras do curso na época.
era bacharel em comércio exterior. Quando nós começamos com essa titulação, depois não deu certo e tal, né? Aqui um abraço para a família da professora Marília Soares, que faleceu na Covid. Meu Deus, foi minha... Ela foi que minha foi orientadora de estágio. É isso, ela que foi e tal, ela foi, claro, e outros professores também. Tá. Mas assim, ó, se aprende comércio exterior na faculdade ou na prática? Eu sou uma pessoa pouco habilitada a falar da faculdade, porque não fiz. Não. Né? Mas recebemos muito, quase todos os nossos funcionários fizeram a faculdade de comércio exterior, e eu posso dizer que eles chegam muito verdes. Né? Mas será que não é a idade, não, ô Jorge? Porque, desculpa, botar um guri de 16, 17 anos jogar para uma faculdade, o cara não viajou, o cara não arrumou uma namorada, o cara não foi para fora, o cara não fez uma besteirinha nenhuma, cara, já chega o guri, terminou faculdade, que isso a gente cobra dele, né? Antigamente tinha que ter uma namorada, agora tu tens uma faculdade, né? Entendeu? Eu não sei que não é verde, não, Jorge. Eu me graduei em administração de empresas. Na época já tinha o comércio exterior. E, claro, era muito limitado tu viveres numa teoria de documentos. Normalmente a faculdade se orientava para formar gente para a área de desembaraço aduaneiro, despacho, né? Despachante? Ou mexer com documentação. Só que o comércio exterior é muito além disso, né? Não é só isso. Negociação, você vai fazer negociação, ver garantias, vai ver questões jurídicas para... contrapor numa eventual inadimplência de um dos lados. Mas desde que o mundo é mundo, o comércio exterior existe, né? Olha, eu vou dizer o seguinte, o mundo é mundo por causa do comércio exterior. Não existe nenhuma atividade humana que espalha tanto conhecimento quanto o comércio. O comércio sempre foi o que levou e trouxe. Começou com os fenícios lá atrás e tal. Isso mesmo. Então, tu veja só como é que é a nossa região. Quando eu comecei a faculdade, tinha uma professora, me recordo agora, você tem que fazer uma pesquisa. Pô, nós estamos ficando velho pra caramba, né, cara? Tinha a lista da Listel, lembra da Listel? Sim. Telefone. Cara, e eu não tinha dinheiro para comprar livro, cara. Pobre, quebrado, pô, não tinha dinheiro para comprar. O livro era caro, naquela época que eu assim, na Listel veio, pô, se eu guardei isso aí, perdi na enchente. Veio o que é comércio exterior. Umas 10 páginas daquelas páginas amarelas. Cara, eu comia aquilo ali para ler e tal. E assim, ó, cara, tem que buscar ávido. Hoje, tá tudo na internet. Mas hoje não tinha livro, coisa, né, cara? Não tinha livro, né? Agora, chegamos num ponto agora, onde você falou que veio para cá em 2006, nós tivemos incentivos aqui para exportação. Leia-se governador Luiz Henrique da Silveira. Né? Importação, né? Importação, perdão. Perdão. Assim, ó, veio o Luiz Henrique da Silveira, tivemos aí o advento dos portos, que pode importar e exportar, né? Temos hoje a Portonave, que é um exemplo para o mundo que está aí. O Porto de Itajaí está passando por um processo de transição e busca. Mas você falou muito bem, chega num ponto que depende do governo. E agora vem a reforma tributária, o arcabouço tributário, fiscal. E aí, Rogério e Jorge, como é que fica a atividade de comércio exterior aqui na região com essa nova roupagem? Dado o desenho que hoje está posto, a atividade de comércio exterior em Santa Catarina será tremendamente prejudicada. E eu diria que muito dificilmente uma cidade brasileira será mais prejudicada com essa reforma do que Itajaí. Itajaí provavelmente é a cidade que será mais prejudicada em toda a reforma. E, por conseguinte, o Estado. Qual o motivo? Por quê? O motivo disso é o seguinte. Todos nós sabemos que precisamos, ninguém discute a necessidade imperiosa de uma reforma tributária. Nós temos um sistema tributário no Brasil tremendamente complexo, de apuração muito difícil. Uma empresa nunca tem certeza, sem contar as... Estou procurando uma palavra para definir. Maracutaias, marafundas? Não. Emaranhado? Eu diria que a palavra certa seria a dolosidade da atividade do nosso judiciário. Né? Meu avô já dizia que o sistema, a parte mais corrupta do governo brasileiro, mais desmerecedora de crédito, é o judiciário. Nós temos um judiciário que é literalmente um lixo. Tá? O judiciário brasileiro custa 1,3% do PIB.
é o judiciário mais caro do mundo. O segundo mais caro do mundo é o da Venezuela, que custa 0,31 do PIB. Entendeu? Nós estamos pagando uma fortuna para ter uma justiça que não funciona. Que é lenta. Entendeu? Lenta e tendenciosa. Muito pior que isso. Tendenciosa. Porque nós temos aqui um sistema de níveis de justiça, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, uma questão que tu recorre a um tribunal e depois tu vai recorrer a uma corte superior, tu vai recorrer à Suprema Corte do Estado. Entendi. E não à Suprema Não tem Corte 11 Nacional. Não tem 11 super-homens lá, né? Não. Eles têm mas os super-homens. Mas os super-homens da Corte Superior Americana, eles não rodaram no exame da OAB, sabe? Entendi. O cara que roda no exame da OAB não chega lá. E aqui passa. Por quê? Porque aqui nós temos uma indicação do presidente que, meu Deus do céu, agora o advogado do presidente... Assim, não existe conflito de interesse mais claro do que esse. O que nós vivemos no Brasil é uma situação em que, se não é ilegal, pode. Mas nós não consideramos a moralidade. Sem contar a mania pop deles ainda, assim, né? De parecer e... O Brasil não está ligando. Midiáticos. São midiáticos. O Brasil não liga para a moralidade, para o aspecto ético. Ora, no dia que foi aprovada a reforma, a primeira etapa da reforma tributária na Câmara dos Deputados, os deputados tiveram 40 minutos para ler um documento de 250 páginas. Corrigindo, ainda estavam alterando enquanto estava em votação, né? Detalhe o seguinte, liberar no dia da votação 7,2 bilhões de reais em emenda pode não ser ilegal, mas é absolutamente imoral. É imoral. Mas, assim, é revoltante a situação que a gente vive no Brasil. E eu hoje, além de ter trabalhado bastante tempo com o comércio exterior, e em função disso, ter viajado bastante, né? Então, assim, a viagem e o comércio, como a gente falou mais cedo, né? O comércio é o grande transportador de conhecimento, né? Espalha tecnologia, né? Então, assim, em função do meu desempenho, da minha atividade profissional, conheci várias culturas, né? Porque a gente não pode dizer assim, eu conheço a Alemanha porque passou 2 dias lá. Mas não é só tu viajar até o país, tu ir até a cidade, ver em loco como funciona. É o contato que tu tem com as pessoas de lá, porque esse é um contato prolongado. Então, tu começa a perceber as diferenças de cultura, né? A diferença do enfoque das coisas, né? Mas assim, eu acho que tu és a terceira ou quarta pessoa que veio aqui e falou, olha, reforma tributária, onde deve estar rodando aí o programa com o Robson, já fiz com o deputado Jorge aqui, reforma tributária vai trazer o prejuízo para a cidade, Se falava no Porto, agora se fala na reforma tributária, assim, né? Mas, assim, tecnicamente não vai ser mais atrativo para as empresas se permanecer aqui, assim, ou a carga não vai chegar por aqui? Eu vou só tocar um ponto antes. Toda reforma pisa no calo de um monte de gente, certo? Porque a reforma traz uma mudança. E em toda mudança existem ganhadores e perdedores. Lógico. Certo? O que se busca numa reforma? É uma reforma que tem um impacto geral, apesar de haverem alguns prejudicados, mas ela tem que causar um impacto sistêmico que melhore a eficiência do sistema. Certo? E o que nós temos hoje é um sistema tremendamente ineficiente. Assim, tributação é um freio. É um atrito no sistema, certo? Porque a tributação te consome uma parte, né, do que se produz. O que produz o governo? O governo não produz nada. O governo consome a riqueza produzida pelo país. E, portanto, quanto mais o governo consumir, menos o país cresce. Menos o país se desenvolve. Porque existem 2 grandes correntes no mundo. Uma que acredita que o governo é um fomentador de desenvolvimento, de cultura, de bem-estar social. Sim. E o outro que acredita que o governo é um mal necessário. E, portanto, em sendo um mal necessário, porque ele prejudica a geração de riqueza e a divisão da riqueza, inclusive, né? Em acreditando nisso, acredita que o governo deve ser o menor possível. Se o mal existe, que seja o menor possível. E há uma corrente no mundo que acredita que o governo é um bem, que ele faz bem à sociedade. Eu discordo absolutamente disso, nunca vi isso dar certo em lugar nenhum. Nunca vi.
Assim, a gente tem uma sociedade específica no mundo que é a sociedade mais bem-sucedida do mundo em produzir e distribuir riqueza, que é a sociedade norte-americana. Apesar de eles terem outros fatores a favor deles, geopolíticos e coisa e tal, eles são meio que predestinados a serem grandes, né? E não porque são bonitos, mas porque eles têm uma situação geopolítica muito favorável, né? Então, assim, toda reforma vai trazer ganhadores e perdedores, mas que se quer que o resultado final seja melhor. Não seria, né? Claro que não é. Só estou fazendo aqui como é que é? Estou fazendo um contraponto, porque o governo sempre vai querer arrecadar mais para ser natural. Infelizmente, não é natural, não que a gente comungue com esse pensamento, mas é natural no modelo que está posto agora. O modelo que está aqui é um modelo esse, o Estado grande, normal, e para eles. Para nós seria um Estado mínimo, né? Mas essa reforma não seria, em tese, diminuir a retirada de riqueza da sociedade? Nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi. Mas assim, o discurso não vai nessa o melhor discurso... Vamos fazendo uma reforma para melhorar a vida do brasileiro? Isso sim. Isso é o que se vende. Agora, o que vai se entregar é outro produto. Nunca ouvi falar alguém em diminuir o imposto. Não, o melhor que... Não, mas vamos reunir tudo num só, agora vem o IVA, porque daí tu paga 50 impostos. Assim, ó, a menor mentira que se está falando dessa reforma, a melhor, ou talvez a menos pior... A menos ruim. É que é a mentira de que não vai... Isso é mentira. E eu provo no número, para qualquer um. A mentira menor é de que não vai haver aumento de carga tributária. Essa é a menor mentira que se está contando para a população. No teu setor hoje, qual é o percentual da carga tributária hoje? Oscila dependendo do produto. Em média. É que assim, eu não posso tem? dar uma média, porque assim, ó, o nosso setor, o que é? O nosso setor não trabalha com o produto, a gente não é especialista em produto, Entendi. A gente é especialista no processo. No processo. Eu trabalho com o produto do meu cliente. Entendeu? Em tese, o operador com exterior, ele pega o cliente, pega o produto lá do cliente, faz todo o trâmite para entregar lá no outro país e tal, isso? O meu cliente me diz o seguinte, olha, eu quero trazer esse copo dessa fábrica lá em Taiwan, certo? Mas eu não sei falar com os caras, não sei falar chinês, não sei quais são as regras, não sei como é que... Faz tudo para ele. Melhor que isso. Antes de trazer o primeiro copo, a gente já diz para ele quanto o copo vai custar aqui dentro do Brasil. Porque ele viu um preço lá fora, esse copo eu compro por 30 centavos de dólar. Vou vender barato. Não, calma. Tu não sabe quanto aqueles 30 centavos de dólar lá na porta da fábrica em Taiwan vão custar aqui dentro do teu depósito. Mas eu digo para ele. A minha empresa diz para ele, quantos reais aquele copo vai custar? Em média, $1 hoje, para quem gravando 5, vamos arredondar para R$5, se sai um produto lá da China, que a maioria é a China, de $1 a R$5, quanto é que chega aqui para quem comprar no mercado hoje? Você tem que usar, em geral, em termos gerais, dependendo da oscilação do frete marítimo, tá? O cara vai receber esse produto com um acréscimo de 80%. De custo. De custo. São impostos. De $1 passa para $2. Só que aí nós temos umas ciladas no meio do caminho, que são as barreiras não tributárias. Tá? Vamos lá. Primeiro, em metro. Em metro que você paga para uma instituição que entende de chupeta bomba atômica. E aí eles dizem normatizar tudo, mas na verdade eles estão te cobrando uma taxa. Agora tem a Anatel. O que a Anatel tem que estar olhando? Anatel, Anel, Anvisa, tudo interfere. E vai. Eu vou dar um tu exemplo. vais pagando essas taxas. Eu vou dar um exemplo. E elas estão à parte. Pandemia. Tá? Esse país... Trouxesse o respirador também? Máscara também? Não. Bom. Não. Assim, Ficamos fora disso. Eu não trouxe isso, mas... Tu não importa vinho lá também? Já importei. Perdi um dinheiro preto nisso. Mas assim, Mas também tomasse todo o estoque também. Assim, o vinho nós só bebemos, né? Nós fomos uma das primeiras, minha empresa foi uma das primeiras empresas do Brasil a trazer teste para Covid. Entendi. Entendeu? Trouxe como? O que eu entendo de teste Covid? Nada. Entendeu? Eu tinha um cliente de Minas Gerais, tá? Que trabalha com testes para a saúde há 20 anos. Fiz uma importação embaixo da regulamentação da Receita Federal, uma importação por encomenda, tá? Porque nesse produto a gente tinha um ganho que não era ICMS, era PIS/COFINS. Tá? Existem várias modalidades e o nosso negócio é entender a equação fiscal do cliente. Criar uma boa equação fiscal para ele. A gente ajuda ele nisso. Né? Então, valia a pena trazer para Santa Catarina. Né? Para o cliente que não tinha essa experiência,
Nós fretamos um avião inteiro. De passageiro, né? Tem que dizer. Trouxemos o avião inteiro, cheio de testes de Covid. Trouxemos 800 mil testes de Covid. Esses testes desceram em Viracopos. Aí fretamos 2 aviões da Azul, porque a gente precisava trazer esses testes para Joinville. Tá? A gente opera com custo muito menor na liberação aduaneira aérea em Joinville do que em Viracopos. A gente tem um acordo. Um parceiro nosso tem um acordo que nos dá um benefício muito melhor, ou reduz muito o nosso custo em Joinville. Então, a gente fretou 2 aviões da Azul, trouxemos os testes para Joinville, liberamos a alfândega, etiquetamos os testes de Joinville, pegamos os 2 mesmos aviões e levamos os testes de volta para São Paulo, para o cliente. Então, a gente fez uma importação por encomenda, com o registro que ele tinha e tudo. Em consequência disso, nós recebemos uma visitinha da Polícia Federal às 6 da manhã, foram acordar meu irmão em casa. Tá? Eu estava em Orlando, um funcionário meu me ligou, tu falou com o teu irmão hoje? Digo, não. Ah, então liga para ele, porque eu acho que ele foi preso. Entendeu? Por quê? Teve tanta confusão nesses materiais de Covid, que alguém lá em Brasília determinou que todas as empresas que importaram teste de Covid tinha que ter busca e apreensão. Uma pessoa de pouco cabelo deve ser. Então, assim, não, antes dessa figura... midiática, vamos deixar assim. Deixa assim. Tá bom assim. Tá bom. Entendeu? Então, assim, antes dessa figura se tornar uma figura evidente do país, né? Então, assim, foi determinado que todo mundo que importou tinha que sofrer uma busca e apreensão. Aliás, pessoal da Polícia Federal, queremos nosso computador de volta. 2 anos aí. Computador... Até o certificado digital, o CPF digital da minha mulher, eles levaram, tive que fazer outro. Tá? Então, levaram telefone, computador, entraram no quarto da minha sobrinha, dormindo, às 6 da manhã, ela na cama ainda, entraram lá, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que não dá para entender. Existe uma figura no Brasil, porque, assim, em muitos aspectos, a gente continua vivendo um regime autoritário, especialmente do ponto de vista fiscal. A Receita Federal realmente acredita que é Deus, entendeu? Então, assim, existe uma figura no Brasil chamada inaptidão de CNPJ. Isso. A Receita diz, por qualquer... Tem empresário picareta? Tem empresário ladrão? Tem quadrilheiro travestido de empresário? Claro que tem. O empresário não é santo, ninguém tem certificado de santidade. É claro que tem que haver... Porque o mau empresário atrapalha o bom. Lógico. Ninguém quer mais do que nós que o mau empresário seja preso. Agora, a Receita Federal, quando diz o seguinte, que ela tem fundadas razões, que ela não explica quais são, tá? Ela tem um poder que ela chega o seguinte, sem um juiz determinar isso, ela diz o seguinte, eu estou tornando o teu CNPJ inapto. Isso quer dizer o seguinte, tua conta no banco não funciona mais. Tua vida não funciona mais. Né? Tu não pode receber dinheiro, tu não pode pagar nada, tu não pode pagar nenhum imposto, tu não pode pagar um funcionário. Não pode rescindir contrato trabalhista. Tu não pode fazer seus boletos nada contra os teus clientes desaparecem do sistema. Porque você está literalmente sem CNPJ. E a Receita pode manter tua empresa nessa situação por 6 meses. Aí, depois de 6 meses... Qual é o fundamento disso? Ela acredita que há alguma irregularidade. Entendeu? Tá, acredita, uma bola mas de cristal. não provou. Entendi. Não pediu autorização ao judiciário. O fiscal faz isso por ato próprio. Entendeu? Aí diz assim, teu CNPJ está inapto. Aí, o que o empresário é obrigado a fazer? Correr para a justiça, buscar um mandato de segurança, porque a empresa literalmente parou. Aí, depois de 6 meses do CNPJ inapto, eles acabam a investigação deles. Bem, encontraram um bandido. Beleza. Mas, em alguns casos, eles não encontraram um bandido. Aquela informação não se confirmou. Aí diz assim, tá bom, estou restabelecendo teu CNPJ. Não aconteceu nada. O que acontece é que, em 6 meses, a empresa já quebrou. Tu quebra, né? Quebrou. Quebra. Então, assim, funcionário na justiça, tu quebra. Então, assim, primeiro eles atiram e depois perguntam. Entendeu? Isso é um abuso, um absurdo. Isso não tem a ver só com o comércio exterior, mas acontece muito em comércio exterior. O que eu vejo, eu acredito que é mais em comércio exterior, né? Sim, isso é uma constante até, tá? Porque o comércio exterior está com o fiscal direto ali e tal. Você vai ver casos raros em outros segmentos, mas no nosso segmento é bem comum. Mas assim, Dionísio, e até digo o seguinte, a Receita melhorou muito nos últimos anos. A Receita se digitalizou bastante, muito processo que antigamente era no papel, hoje em dia é digital. Melhorou muitos aspectos.
Mas existe ainda um aspecto que a Receita, realmente, em geral, o funcionário da Eu Receita... creio que a crítica que eu faço é o tal chamado poder de polícia que foi dado. Era uma atividade de carreira de Estado, mas não deveria ter o poder de polícia deixar para quem é da polícia. A Polícia Federal, assim, pronto, né? Essa semana ainda ocorreu, semana passada ocorreu É a mesma coisa com o IBAMA. Tu já tivesse o IBAMA na tua empresa? Não. Não. Pô, eu já acompanho a operação do IBAMA. Tu te lembra aquele SEAL da Marinha Americana lá? O SEAL? O SEAL tem menos equipamento do que, às vezes, um fiscal do IBAMA. O cara chega na tua empresa com... Cara, assim, eu sofri numa empresa que eu era sócio acionista, eu não trabalhava na empresa, na época eu morava em São Paulo e eu era sócio de uma empresa aqui. E tinha um sobrinho meu que trabalhava lá, né? E um dia a Receita Federal foi lá para fazer uma investigação e eles levaram o pessoal da Polícia Federal junto. Os caras chegaram com escopeta na empresa. Todo mundo contra a parede. Parecia uma bandida. Parecia que eles estavam indo buscar traficante, entendeu? E eles queriam investigar uma operação de importação de $5 mil. Tá? E, por isso, chegaram armados na empresa no meio da tarde. Então, assim, teve um evento de direito aqui essa semana passada, aqui, promovido pela seccional da OAB, que hoje está na 10ª edição, direito portuário, aduaneiro. Direito marítimo, portuário e aduaneiro. Né? É um evento, inclusive, muito prestigiado no Legal, Brasil. Né? E uma das pessoas que estava lá, eu realmente não lembro quem falou isso, acho que foi o Solon, que falou o seguinte: o problema da Receita é o caráter messiânico da Receita. O funcionário da Receita realmente acha que tem a missão divina de salvar o Brasil. Entendeu? Ele realmente acha que a aduana é a coisa mais importante do mundo e eles estão salvando o Brasil. E eles realmente têm essa fé, essa crença, entendeu? Assim, o mundo inteiro exerce o papel de aduana. Todos os países do mundo têm a sua aduana, né? Agora, Mas a grande preocupação da Receita seria o quê? Tráfico de armas e drogas? É isso? Seria? A grande preocupação da Receita é arrecadar, É o dinheiro, botar dinheiro no cofre? A única preocupação da Receita é arrecadar. É muito estranho, porque eles legislam, eles criam a legislação própria, eles criam a tipificação criminal das infrações deles, eles julgam, eles investigam, julgam e punem. E aí a tua saída é qual? Correr para o judiciário. Aí a gente não sabe o que acontece no judiciário até certa parte. É que o juiz hoje é cobrador de imposto, amigo. Não, sim. Não, o juiz é sócio do governo. Não, exato, o juiz hoje, ele é cobrador de imposto. O juiz hoje, Sim. Tu vai entrar com uma ação trabalhista, tu não pode botar verba indenizatória, não, isso aqui é verba salarial, porque tem que recolher o INSS, ele é cobrado, porque ele é cobrado por cima, ele é cobrador de imposto. Então, assim, fica muito complicado tu lutar contra um sistema desse e parece que virou uma patologia dentro da organização. Qual é a regra da justiça do mundo inteiro? Do mundo civilizado, do mundo ocidental, pelo menos, né? Acima da linha do Equador, tu está falando? Mais ou menos. Assim, eu vou dizer o seguinte. Eu gosto muito de uma coisa chamada geopolítica, né? Os princípios lá da geopolítica dizem o seguinte: o mundo se desenvolve nas áreas temperadas, né? Acima ou abaixo... Da linha do Equador. Dos trópicos, né? Do trópico de Câncer e do... Entre os dois, né? Não. Aí é que não dá. Aí é que não tem vida. Olha só. Aí é que não tem inteligência, entendeu? Se tu for ver a área entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, é a área subdesenvolvida do mundo. O que está acima... México... O que está acima... porque assim, a gente fala em Europa, e aí lá na escola a gente ensina que aquele oceanozinho ali entre a Europa e a África é o Mediterrâneo, né? Não, tu sai daqui da praia, tu vai numa linha reta, tu vai dar lá na África. Aquela história assim, não tem nada a ver uma coisa. Então, assim, a gente nos ensina na escola que aquele oceano ali entre a África e a Europa é o Mediterrâneo. Por que Mediterrâneo? Porque ele está na metade da Terra. E a gente começa a pensar, assume que o Equador está mais ou menos... Não, o Equador está muito abaixo. O Equador está aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, é que por uma questão geográfica... Mas tu falou agora, vamos fugir um pouquinho do tempo, tu falou agora na geopolítica. Isso. Eu li eu tinha esse livro, alguém me levou um livro que foi traduzido por Heródoto Barbeiro, né? Que era o relatório da CIA para o ano 2050. Eu comprei num posto desse, uma capinha preta, comprei por causa do relatório da CIA. Então é o seguinte, isso faz uns 10 anos, eu emprestei esse livrinho, 20 páginas, para te ler no carro.
dizia o seguinte, ó, o mundo vai ser, a geopolítica do mundo é o seguinte, o Brasil é o celeiro de comida, a Índia é a tecnologia, né? A Rússia é o minério, é o produto, energia, né? E a Índia vai ser que vai e a China é que vai movimentar o mundo, que vai ser a grande potência no dia a dia. Assim, ó, Dionísio, essa é a configuração? Geopolítica tem muito fatores. Os ensaios, né? A geopolítica é fascinada por uma coisa chamada Heartland, né? A área central, a área que tu dominando aquela área, tu domina o mundo inteiro, né? Então, isso são teorias que já têm mais de 200 anos, que foram evoluindo com o tempo, né? Mas, assim, ela é muito importante mesmo. E nesse aspecto geopolítico, não existe país mais agraciado no mundo do que Estados Unidos. Entendeu? Os Estados Unidos têm praticamente uma predestinação a ser uma potência mundial. E aí muita gente diz assim, não, os Estados Unidos estão em declínio, porque tu vê o Império Romano, o Império Otomano, não sei o quê. Nenhum desses impérios tem a condição geopolítica que os Estados Unidos têm. Não, cara, tu fala no Império, assim, ó, que sobrevive ainda é o Império Romano. Primeiro, falamos o português derivado do latim. O nosso direito é a base do direito romana. Né? A nossa religião é a católica apostólica romana. Então, o domínio ainda é dos romanos. Claro, isso aí é teoria. Eu não diria domínio, mas o que eu digo assim, o império... Está enraizado, né? Família, propriedade, conceito deixa romano. Marcas muito além da sua existência, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo... talvez esclarecedor. Qual é a palavra em português para rei? Rei, certo? De origem latina. Né? Agora, qual é a palavra em inglês para rei? King. Na verdade, o inglês é uma língua que... Os etimólogos dizem que o inglês é uma língua bastarda. Ela tem uma estrutura muito simples e ela foi muito influenciada por várias outras línguas. Ele tem muitos elementos do latim, sim, embora a estrutura não seja do latim, e tem muitos elementos do alemão. Tanto que muitas palavras em inglês e alemão são muito parecidas, sim, tem uma pronúncia diferente, mais ou menos como português e espanhol. Isso, né? É o saxão. Qual é a palavra em alemão para rei? König. E para quem que era o Kaiser? Era o cara que mandava do país todo, o Kaiser, certo? Qual é a palavra em russo para rei? Tsar. Tá? Todas essas palavras vêm de uma palavra. César. Todas essas palavras são modificações da palavra César. Todas as famílias reais da Europa queriam traçar sua linha de antepassado aos Césares romanos. Mais um efeito do Império Romano que assim, ó, Londres, lá nas Ilhas Britânicas, foi fundada por romanos. Londinium, que era o nome original, Londinos. né? Agora, então, assim, os impérios deixam efeitos. Né? A gente vai entrar num tema aqui, ou depois vamos tentar aqui assim, ó. É que, a nossa educação é muito ruim, né, cara? Dionísio, o Jorge... Desculpa aí o pessoal que está na rádio, desculpa, corta aí, porque nós somos na rádio também aqui e tal, né? Mas, desculpa, é ruim a educação, né, assim, o que acontece? O Jorge, que é meu companheiro de muitas caminhadas por aí, entendeu? Desde que ele tinha cabelo preto. Eu também. Não, isso faz muito tempo. Mas Dionísio, assim, eu já não estou mais nem reclamando da cor do cabelo. Não, né? Se tu tem cabelo, já tá bom, porque assim, ó, o pessoal diz, não, com a idade a gente perde o cabelo. E a minha teoria é que a gente não perde o cabelo. É o cabelo que se perde. E quem quer correr, ele quer correr. Porque, assim, ele começa a sofrer o efeito da gravidade, ele sai do alto da cabeça. Mas assim, ó, tu vendo a educação... Começa a nascer na orelha, no nariz. Entendeu? A nossa educação, e aí, claro, ideologicamente, diz que a proposta que foi adotada no Brasil, deixa o cara passar... Ninguém mais tem um hábito de ler, de buscar isso, assim, né? Ó, se nós estamos seguindo a ideologia de uma figura chamada Freire, aquele... Paulo Freire. Aquele homem era doido. Entendeu? Que ele não tinha nenhum amor pela tradição, pelo clássico, nada. Ele queria destruir tudo. Entendeu? E se olhar o alinhamento político dele, ele fez um grande serviço para aquilo que o alinhamento dele, político dele prega. Acabar com a família, acabar com a moral, acabar com a fidelidade entre as pessoas, entendeu?
acabar com a moral tradicional. A fidelidade do cidadão tem que ser para com o Estado e não para com a família. A geopolítica chama isso de amor adquirido e amor nato. Né? Ela estuda isso por esse prisma. É um assunto que rende agora, muito. Mas, assim, voltando... Só para falar de educação, tu falou da qualidade da nossa educação. Nós falamos aqui do direito romano, né? Pô. Mas olha só. Assim, ó, Dionísio, amanhã tu vendeu uma propriedade tua e tu resolveu construir uma casa, certo? E aí tu chegou lá no primeiro dia para falar com os pedreiros, com o mestre de obra, lá, assim, aí tu vê os caras cavando lá com a pá, lá, ou com uma reta escavadeira, cavando o chão, para fazer o baldrame, o estaqueamento da casa. Não, para tudo. Não, deixa isso aí para depois, vamos começar pelo teto. É assim que você constrói uma casa? Não, tudo pela base, né? Da base. Agora, tu tem ideia de quantos por cento do orçamento do MEC é gasto sustentando Universidade Federal? É uma enormidade. Tá? Já é um despautério. O governo federal cuidar de educação. Entendeu? Ele está sempre à distância, ele está sempre longe. Ele é o pior que tem para cuidar de educação. Agora, nós gastamos a absoluta maioria do orçamento do MEC sustentando a Universidade Federal. Tá? Quem precisa de universidade para criar seus filhos? Ninguém precisa. Na Alemanha, a maioria dos jovens vai para curso técnico. Eu tenho um percentual que eu me esqueci agora. Mas assim, Dionísio, eu vou além. Nem curso técnico tu precisa. Hoje, se tu quiser ser eletricista, encanador, colocador pedreiro, de azulejo, carpinteiro, abre um tutorial na internet. Tá tudo lá. Entendeu? De os graça. Cara de computador não me pegam mais. Eu vou lá, boto no YouTube, como é que eu apago isso aqui? O cara do computador... Tá tudo lá, tudo lá. Agora, é o seguinte, na tua vida adulta... O Ângelo tá perdendo cliente, o Ângelo. Então, assim, Dionísio, vou dizer o seguinte, tu foi colega do meu irmão na faculdade. Sandro Marim. Claro. Então, nós três fizemos faculdade. E nós três podemos afirmar que a faculdade nos ensinou alguma coisa, mas tudo que nós aprendemos... Praticamente tudo que nós aprendemos para a faculdade não era necessário para o exercício da profissão que nós exercemos. Tu és um cara que gosta de exemplos, né? Vou te passar um exemplo aqui de uma pessoa conhecida em Itajaí, chamada Augusto Dalsóquio. Meu amigo particular de longa data, meu amigo mesmo. E ele diz o seguinte, na faculdade se ensina tudo. Ele não foi para a faculdade, se ensina tudo. Só não ensina uma coisa, a vontade de vencer. Se tu tem vontade de vencer e aquilo de acordar às 7 horas da manhã, cara, hoje eu vou vencer. Mas assim, vencer com lealdade, com ética, meu amigo. Mais do que conceitos, ideias e discordâncias em relação ao modelo implantado, a gente pode discutir exemplos. Entendeu? Em pouquíssimos países civilizados do mundo, universidade, faculdade é gratuita. E ela tem que ser ligada às empresas, né? Existem vários outros modelos que fazem o sistema funcionar. Agora, vamos lá. Eu vou voltar para a questão da casa, do alicerce, do teto. Diz o seguinte, nós moramos num país de mentecaptos. Essa que é a verdade. Começando por... Eu não falei os outros. Eu estou falando nós. Sim. Eu estou me incluindo nisso. Nós incluímos nisso. Entendeu? Porque tudo que... Seu Figueiredo dizia que nós somos um país de idiotas. Né? Porque tudo que acontece nesse país é responsabilidade de cada brasileiro. Tá? Então, assim, eu vou ser explícito, nem sei se posso, mas te colocar a minha melhor figura para isso que eu uso há anos. Eu nunca vi, desculpe, pessoal, eu nunca vi um governo de merda criar um povinho de merda. É um povinho de merda que elege um governo de merda. Tá? Então, nós, não estou falando dos outros, eu estou falando de nós. Temos que admitir que, na média, somos um povinho de merda. Agora, assim, nós saímos de algo... Vamos aqui buscar o mito da caverna de Platão. Né? Nós estávamos na caverna, nós saímos da caverna. Para nós, aquela imagem da caverna era aquilo o essencial. Saímos daquilo. Hoje, a grande revolução que se dá no dia a dia está aqui na minha mão, está na mão do Jorge, está na tua mão, em casa. Quem está ouvindo aqui é o tal da rede social, da internet. Hoje eu posso saber quem é a vida do Ângelo, antes de conhecer o Ângelo. Então, essa excesso de informações ainda, eu não sei ainda Dionísio, amadurecer. Mas o cidadão vai aprender, entendeu? Ele vai aprender. Nós já, era legal, cara, fumar.
Tu lembra? Pô, cara, se tu não fumava, tu não arrumava namorada, meu amigo. Nem tu fumava. Se tu não teve, entendeu? Era legal fumar. Hoje mudou esse conceito. Então, nós estamos ainda avançando muito e vamos dar para frente, porque a gente tem informação, né? Assim, eu escuto de muita gente, inclusive muita gente de convicções religiosas muito fortes, né? Aquelas pessoas, o mundo não tem mais salvação, porque está tudo piorando. Eu discordo Claro. veementemente disso, eu sou um otimista, né? A humanidade vem melhorando. Vamos lembrar o seguinte, Dionísio, há 200 anos atrás, o estado natural do ser humano era a pobreza. 95% da população da Terra vivia na pobreza, quase fome. Na década Entendeu? de 60, a expectativa de vida era 52 anos. Na década de 60. Uma pessoa com 40 anos, pô, tu era idoso, tu com 50 era idoso. Entendeu? Assim, ó. Eu tiro exemplo dos meus 3 avós que Então, morreram assim, ó, antes dos 50. é que, e aí volta, exemplos é legal, e para quem está nos ouvindo na Rádio 106 e também na Rádio 106, 105.9, 106, o pessoal do meu lado, meu querido Zé Carlos lá, um abraço pro Zé. Assim, ó, daqui na Rádio Conceição, está nos ouvindo agora, é o seguinte, é importante a gente vender para nós que nós vamos vencer, ser positivos e propositivos do dia a dia. Infelizmente, a gente só lembra da desgraça do dia a dia. Mas eu quero voltar à pergunta que eu lhe fiz e saber... Só deixa eu acabar a questão da educação, rapidinho. Claro, não fica à vontade, não tem problema. Assim, ó, Dionísio, Tá, quer mais um pouquinho? assim, Não. vários países do mundo têm um Eu vi sistema que funciona em que universidade, faculdade, é para quem quer, para quem pode, para quem tem vocação realmente para isso. Sim. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo que eu conheço muito bem, até vivo lá, um eletricista nos Estados Unidos. Um eletricista, ele, em geral, é um autônomo, ele tem a casa dele, o carro dele, ele paga o financiamento da casa, os filhos dele vão para uma escola boa, ele mora num bairro bom, ele cria a família com dignidade. Então, Classe média. Assim, Classe ó, média. aquele é um país em que, se tu estiver disposto a trabalhar, primeiro, trabalho não te falta. E segundo, tu vai dar uma vida digna para tua família com o teu Legal. trabalho, independente de faculdade. Entendeu? Agora, nós aqui, o que nós fazemos no Brasil? Olha assim, ó, é por isso que eu conheço muitos gente. Não, rico é o Brasil. Rico é o Brasil que pode desperdiçar tudo que desperdiça e ainda continua existindo. Então, assim, ó, é um desperdício do pouco, porque o recurso público sempre será escasso. Sempre se terá mais coisa para fazer do que dinheiro para pagar. É que a faculdade hoje virou uma indústria, né, cara? Sim, Né? mas só deixa eu acabar aqui. Ó. Vamos vender diploma, né? Mas vamos lá, independente disso, olha só. Nós pegamos o pouco recurso que temos no MEC para a educação e colocamos em universidades federais, certo? Porque o ensino básico é responsabilidade da prefeitura. Perfeito. Né? Agora, nasce uma criança lá no Imaruí ou na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Não existe mais o hábito no Brasil, como era na época dos nossos avós, das crianças nascerem em casa. As crianças nascem em hospitais, em maternidades. Né? Bem, se a criança nasceu numa maternidade, sabe-se que essa criança existe. Entendeu? Lá, nesse momento, a gente deveria pegar essa criança e dizer o seguinte, chegar para a mãe, escuta, quanto tu ganha? Eu ganho um salário mínimo. Eu não tenho emprego fixo. Então, querida, nós vamos fazer o seguinte contigo. Nós vamos te mandar para casa. Tu vai ficar 3 anos cuidando dessa criança. Tá? E nós vamos te dar, sei lá, 3 salários mínimos para tu ficar em casa cuidando dessa criança. Cara, tudo é mais barato do que botar a criança na creche. Mas assim, não é só isso. Não é só isso. E assim, ó, uma vez por mês, um assistente social vai passar na tua casa e nós queremos saber da nutrição dessa criança. Por quê? Porque se a gente não nutrir, se um cérebro humano não receber, enquanto ele está no útero da mãe, se precisar, a natureza mata a mãe para nutrir a criança. É isso. Entendeu? Então, assim, mas nasceu, depende de amamentação, melhor alimento que existe para o bebê, mas logo que desmama, essa criança precisa ser nutrida, ela precisa de nutrição, não pão, não farinha, não pirão. Ela precisa de nutrição. Tu é do Rio Grande, né? Só.
Então, assim... Pirão, mingau da farinha de mandioca, tu já comeu? Sim. Esse porcaria nenhuma, cara. Aquilo é ruim, aquilo é só pra Sim, pobre, cara. mas Não tem já aquilo. comi. Porra, Mas já cara, comi. E aquilo que sem, aquilo é pobre em nutrientes, né? Sim. E aquilo que se Mas então, assim, no dia a dia. essa criança precisa de nutrição. Cara, tá Se esse cérebro não tiver nutrição até os 7 anos de idade, Perfeito. ele está perdido. Perfeito. Perdido. Não adianta a gente dar escola para meio cérebro. Assim, ó, o maior prejuízo que a Rússia está tendo com a guerra, com a invasão da Ucrânia, é que em um ano a Rússia já perdeu mais de 1 milhão de cérebros entre 25 e 35 anos. Os melhores cérebros da Rússia estão indo embora. Os países espertos do mundo estão buscando esses cérebros. Entendeu? Canadá, Austrália, Estados Unidos têm programas de visto baseado na performance da pessoa, no histórico acadêmico da pessoa. Acabei de me qualificar num programa desse para tirar a green card nos Estados Unidos, baseado no quê? No meu histórico profissional e no meu histórico acadêmico. Analisaram tudo de mim e disseram, não, pede o green card que nós já vamos te dar. Não fiz investimento nenhum, não estou levando $1 milhão, nem tenho... Mas eles me querem... Eu tenho uma declaração do governo americano dizendo o seguinte, nós te queremos aqui. Morando aqui. Por quê? Porque eles sabem que um bom cérebro, pelo menos me avaliaram assim, ou eu tenho ou minto muito bem. Mas acabei de passar pelo processo, né? E eu tenho uma declaração do governo americano, nós te queremos morando nos Estados Unidos. Porque tu vai contribuir. Tu tá lá quantas vezes por ano lá no... Mora lá, né? Tá morando onde? A minha família fica lá, em Orlando. Orlando, Disney, tá lá, entendeu? Mas assim, ó, o que assim, acontece? Tô brincando, lógico, né? Que dá para considerar ali Miami e Orlando como Estados Unidos? É muito pouco típico. Pois é, exato, né? Mas assim, ó, eu te garanto também o seguinte, Los Angeles também não é típico, Nova York também não é típico, entendeu? Exato. Isso não é Estados Unidos. Estados Unidos está muito cosmopolita, né? Mas aí que tá. Mas aí o que mar... tá. Só aquelas regiões do interior ali Não, mas que tu essas tens cidades, Nova York, Atlanta, São Francisco, San Diego, Los Angeles, essas cidades são cosmopolitas. Os Estados Unidos em si não é. Não, Os tu Estados tens Unidos ali... é caipira. Conservador. É muito caipira, é o que eles chamam. Michigan, Michigan, qual é o outro estado? Ali para baixo? Texas. Montana, Alabama... O Texas está cheio de hispânicos também. Mas assim, o Texas foi parte do México já. É. Mas o que acontece? O americano típico é o que eles chamam... Colorado também. Nós aqui chamamos caipira. Lá é cowboy. A expressão deles, equivalente a caipira, é redneck. É pescoço vermelho. Vermelho, o pescoço... Por quê? Porque ele está trabalhando embaixo do sol. Entendeu? Eu não concluí a questão da educação. Então, assim, ó, pegamos esse dinheiro todo que é desperdiçado em faculdades, em universidades, e vamos alimentar nossos pequenos cérebros. Esses pequenos cérebros são o futuro do Brasil. Sabe que eu acho, né, assim, ó, tu matou a charada, né? É mais barato hoje você pegar a mãe, não tem emprego, deixa em casa 3 anos, cria um programa. Sim. Por favor, visita. Não engravida de novo. Não, cria um programa e... Não, ela só não engravida se ela tiver informação. Então. Não adianta impor, olha... Começa a trabalhar em informação, cara, a vida é assim e tal. Então, para o Estado, é mais barato essa criança estar ali do que... Em casa, com a mãe cuidando. Porque hoje nasceu dia 10 de agosto. Dia 11, a mãe já vai atrás de uma creche. Cara, é obrigado a ir atrás da creche, porque ela tem que trabalhar. Pô. Sim, mas então assim, ó, pegamos esse dinheiro então, todo, essa fortuna desperdiçada em universidades e vamos alimentar nosso cérebro. Rogério, escreve, cara, escreve, cria um artigo, isso tem que começar a rodar, entendeu? A gente tem que começar a provocar isso do dia a dia, né? Eu tenho um problema seríssimo, porque assim, ó, se eu escrever o que eu realmente penso, o pessoal vai me chamar de tudo. Mas não pode. Também assim, a gente tem que ter o bom senso. Claro. A gente tem que ter o bom senso. Mas deixa eu te voltar, você que está com essa visão, tu, Jorge, estão no dia a dia, no comércio exterior, e lidam, quer dizer, o público de vocês não está aqui, está lá fora, mais lá fora, que é o mandarim, que é o chinês, o americano e tal. Como é que... E tu falou uma coisa interessante, quer dizer, como é que vocês não querem, porque vocês têm muito, né? Como é que é a visão dos países do primeiro do mundo com o Brasil? Não estou te falando da questão política. Existe um desconhecimento muito grande. Então. Porque assim, ó... Como hoje, desculpa, Costa Rica, não. É Costa Rica.
Costa Rica, República Dominicana. Eu vou te dar um exemplo claríssimo. Equador. Nos Estados Unidos, quando tu fala em café, todo mundo pensa no Equador. Imagina qual é a diferença de produção de café do Brasil para o Equador? Entendi. Colômbia, não é? Colômbia também, mas o Colômbia, Equador também Venezuela. trabalha muito Não, bem. o Colômbia o café é mais valorizado, né? Mas Em por quê? quantidade, né? Porque esse país soube identificar uma E o Brasil foi uma fortaleza E o Brasil dele. foi com o samba. Uma fortaleza dele, entendeu? E trabalhar bem a mídia internacional. É isso que a gente tem que fazer. O país é uma empresa, do ponto de vista internacional. Nós temos Mas hoje o concorrentes. Brasil, o Brasil ele tem que se estar mais próximo hoje dos Estados Unidos ou mais próximo hoje da Rússia ou da China, na tua avaliação? Economicamente, hoje o nosso maior parceiro e isso mudou em 20 anos. Nosso maior parceiro comercial é a China. Não entendeu? tem dúvida disso. assim, E não é às custas de diminuir o comércio com os Estados Unidos. Porque aí vem um ponto muito importante que tem que ser destacado. As pessoas confundem percentual de participação com crescimento. Quando você bota tudo num gráfico de curvas, você vai ver que o Brasil aumentou o comércio com os Estados Unidos, mas a participação dele no bolo do comércio exterior diminuiu significativamente. Ou seja, o Brasil se tornou um país mais atuante no comércio exterior, mas não às custas de derrubar o comércio que tem com os Estados Unidos. Ali cresceu, mas Entendi. a curva com a China foi ascendente. Jorge, eu talvez consiga assim, Né? demonstrar mais claramente isso com a seguinte afirmação. Dionísio, o nosso governo, e portanto nós, Claro. não me excluo, Pronto, e nós, claro. porque somos nós que os colocamos lá, Pronto. o nosso governo é de uma incompetência fenomenal e reiterada na introdução do Brasil no mercado internacional. Sim, Vou te isso dar é um número. fato Vou te dar um também. número. Hoje o Brasil é a 10ª economia do mundo. Já foi a 5ª. Hoje é a 10ª economia do mundo. Mas nós somos a 30ª posição em comércio internacional. O Brasil continua um país muito fechado. É cultura do Brasil o seguinte: produto importado é ruim para o país. O bom é o nacional. Provavelmente semana passada, que nós estamos, semana passada o Haddad disse que vai taxar as compras abaixo de $50, né? Mas assim ó, a cultura do Brasil é o seguinte: o importado prejudica o nacional. Entendi. Assim, ó, eu vou dar outro dado aqui. 80% da importação do Brasil são máquinas para a indústria e insumos para a indústria. Do que nós importamos, só 20% é produto de consumo. O resto é para a indústria. Vamos dizer o seguinte: eu tenho uma indústria, eu produzo mesas, tá? E antes eu vendia aqui em Itajaí, depois passei a vender no Estado, passei a vender no Brasil e quero buscar o mercado internacional. Só que quando eu saio da fronteira do Brasil, eu estou concorrendo com fabricantes de mesas do mundo inteiro. Entendeu? E eles têm um padrão de qualidade, eles têm um padrão de custo, né? Então, assim, se eu quero vender no mundo inteiro, eu tenho que comprar no mundo inteiro. Porque eu tenho que comprar o melhor prego, ou o mais eficiente, eu tenho que usar uma cola que me dá um resultado que o mercado lá... Então, assim, eu não posso pretender vender no mundo inteiro e comprar só dentro do Brasil. Tá certo. Eu tenho que buscar lá fora também Tem o que que tem ter de melhor. a política da reciprocidade, né? Eu já vi... Eu compro de ti, eu vendo para ti, mas tu comprar de mim, né? Eu já vi parlamentar brasileiro subir no púlpito lá no Congresso para reclamar da Embraer. Porque a Embraer importa muito. Ela devia produzir tudo aqui. Entendeu? Qualidade dentro do nosso político Assim, aí. ó, a Embraer... Olha só, eu vou te... Bom, a reforma tributária... Tá, foi explicado, né? Mas olha só. A Embraer é a 3ª maior montadora de avião do mundo. Que incentivo governamental existe hoje para a Embraer? Nenhum. Tu sabe qual é a taxa de importação, o imposto de importação para importar um avião? 0. Tu sabe qual é o ICMS do avião? 4%. Tu sabe qual é o PIS e COFINS do avião? 0. Tu sabe qual é o IPI de um avião? 0. Um avião paga muito menos tributo do que um carro. Tu pode importar avião usado, que carro tu não pode. Entendeu? A Embraer não tem proteção nenhuma do governo. Ela cresceu na competência. Tem um detalhe. Entendeu? Queres fazer uma comparação? Por que a Azul era a única a operar aviões Embraer na aviação regional? Sabes por quê? Porque a Azul tinha um registro no exterior. Gol, Latam, todas as outras operadoras
opera outros aviões. Por quê? Porque é mais caro comprar um avião brasileiro no Brasil do que trazer um de fora no sistema O jato de leasing. executivo mais vendido... O jato executivo, não só a aviação comercial, mas o jato executivo mais vendido do mundo, tu sabe qual é? Phenom. Se chama Phenom 300. Phenom 300, feito pela Embraer. Desenvolvido no Brasil. Assim, ó, tu imagina, assim, ó, Não é o a Gulfstream. falta de capacidade desse parlamentar que foi reclamada, a importação da Embraer. A Embraer importa muito? Sim, porque ela traz a cauda de um lado, os aviônicos do outro, o motor de outro, né? Monta tudo aqui. Agora, o que ela mais está exportando é conhecimento brasileiro, é a capacidade do nosso engenheiro. Isso é legal. Agora, recentemente, a Boeing, que deu errado o negócio da fusão lá, a Boeing com a Embraer, a Boeing mandou uma empresa para o Brasil, roubou 200 engenheiros da Embraer. Nós estamos exportando engenheiro. Eu queria contar a história aqui de alunos aqui da Univale que foram fazer uma pós-graduação lá na Europa, não, em Paris, e a Shell já chegou e contratou. Mas eu vou deixar anotado aqui. Puta, foi um papo legal pra caramba, foi uma conversa legal. Para o próximo programa. Nós temos que marcar um programa para falar de reforma tributária. Puxa. Então vamos trazer mais um vinho, porque senão alguém fala. É. Ô, Rogério, obrigado, viu, cara? De coração, prazer mais uma vez conversar contigo, conversa lá Mas assim, ó, vamos falar logo de reforma tributária, porque esse é um assunto que a gente tem que falar agora, não daqui 2 meses. Não, daqui a semana que vem a gente marca. Isso. Aí já trouxemos mais um vinho, uma pizza e tal, direitinho. Cara, um Falar prazer. sobre reforma hoje, então. Prazer falar também. contigo, viu, cara? De coração, viu? Um abraço pro Sandro, de coração, Isso. né? Ô, Jorge, cara, obrigado, viu? Somos amigos de longa data e sempre um prazer. Pois Bom é. te ver, né, cara? De coração. Posso dar um jabazinho aqui? Claro, e deve. A gente não tá ao vivo. É que eu vou sair daqui, vou lá para a Confraria do Rock, onde um dos Na José Liberato ali? onde um dos nossos funcionários tá tocando lá hoje. Qual é a banda que toca lá hoje lá? Como é que é o nome deles, cara? É que assim, ó, eu tenho poucos funcionários, nós temos 2 bandas de rock dentro da empresa. E, pô, se toca o ACDC, nós estamos juntos, então. Esse de ser. Olha, eu conversei aqui, a você que está na 105.9, aqui na Rádio Conceição, aqui no nosso canal do Conexão 47, eu conversei com o presidente do Sindicato das Empresas de Comércio Exterior. Nós íamos falar sobre reforma tributária. Vai ficar para o próximo programa, né? Vai. E também com o Jorge Rosen, ele que é o diretor executivo. Obrigado, viu, Jorjão? Obrigado, viu, Rogério? Um beijo, saúde para a família. E vocês aqui são sócios da casa, vem aqui mais vezes, tá? Fazia tempo que não rolava um papo tão bom. Cara, vamos marcar já, só que tem que acertar com o Santarém. O Santarém tá meio agora pomposo e tal, quer ver a agenda, quer ver a pauta, sabia disso? Não, tá. Pô, o Santarém agora tá nos trinques. Tá nos trinques. Obrigado, viu, Ângelo? A você que ficou conosco, muito obrigado. Obrigado para o Ângelo, para o nosso diretor Santarém, para o nosso diretor Dudu Reis e a você que está conosco aqui na nossa programação e você também que esteve também na 105.9. Um abraço e até uma próxima oportunidade.